Aleluia. Evangelho de São João, capítulo 2, vamos ler do versículo 19 até o 22. Amém. São João, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Graças a Deus, eu rogo e creio que Deus vai falar de uma maneira abençoada aqui entre nós. Amém. Disse Jesus assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pai da glória, eu necessito do Senhor. Eu preciso, ó Pai, daquela unção que o Senhor prometeu, do Espírito Santo, nos instruindo, nos guiando e nos conduzindo e nos ensinando todas as coisas. Meu Deus, possa ser derramada de uma forma especial sobre mim nesta hora a unção do Espírito Santo, e quem vier assistir, como também os que aqui estão presentes, possam ser alcançados e abençoados por meio das tuas mãos poderosas. É o que nós te pedimos. Amém, Jesus. Aleluia, graças a Deus. Eu quero meditar nesta hora na palavra do Senhor. Conforme nós lemos, eu quero ver se Deus me capacita. Se Deus me capacita para poder dizer a casa de Deus, ou poder dizer a igreja nova do Senhor, ou a construção da casa de Deus. Porque se eu for falar a construção da igreja de Deus, alguém vai assistir, se não assistir tudo, se assistir 2 minutos, pensa que eu estarei falando em construir uma igreja nova. Porque cada um pensa que igreja é as 4 paredes. E eu quero falar que as 4 paredes não são igreja, são prédios, são obras que os homens construíram. Eu quero falar da igreja do Senhor Jesus Cristo espiritual, Ele em nós, Ele morando em mim, Ele nos colocando no lugar correto, conforme Ele disse à mulher no poço. É isso que eu quero que Ele me capacite nesta noite. Então, para isso eu precisei primeiro trazer o templo. Aquele templo que Salomão construiu nos dias dele, era exatamente esse templo de que, quando Jesus passou, em outra ocasião no Evangelho de São Mateus, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. E aí, quando eles passavam ali, Jesus disse que seria derribado, justamente quando ele passava em frente ao templo. Ele não falava do templo parede ali, mas ele estava bem em frente ao templo. E justamente eles estavam prestando atenção no templo parede. E ele dizia que em 3 dias seria derribado esse templo, e em 3 dias seria levantado. Só que eles pensavam que fosse o templo que gastaram 46 anos. Não era desse templo que Jesus falava.
Eu não estou falando de uma igreja parede, de belas paredes na igreja, de torre alta na igreja. Eu não estou falando de mármore na igreja. Eu não estou falando como parece um hotel 5 estrelas, ar-condicionado na igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele começou a construir por meio do Espírito Santo. Mas então, primeiramente vamos meditar nesta parte de Jesus. Jesus sendo o templo, porque quando Ele nasceu, Ele foi Emanuel, que significava Deus conosco. Então aquele moço chamado Jesus de Nazaré, aquele era Deus conosco. Significava que Deus não estava mais no templo que Salomão construiu. Porque quando Salomão construiu o templo foi consagrado, o templo foi ungido e Deus habitou ali de uma forma natural. E então eles passavam a orar olhando no templo. Quando necessitava de algo, virava para o templo e pedia. Quando estava longe, inclinava olhando para o templo. Mas quando vem Emanuel, Deus conosco, Deus não está mais no templo. Deus está em Emanuel. E eles não prestam atenção em Emanuel, prestavam atenção nas paredes do templo. Será que nos dias de hoje, quando as Escrituras diz que o Altíssimo, Estevão deu testemunho, que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem, o Altíssimo não habita. Será que nos dias de hoje, será que também as pessoas não se convertem à igreja, à parede dele? Eu estou a pensar, e em todo o meu tempo de estudioso de igreja, estudioso religioso que eu sou um estudioso de igreja. Eu estou a pensar que as pessoas estão se convertendo no tamanho da igreja, não a Cristo. Eu estou a pensar, é forte isso, mas é a verdade, que as pessoas estão se convertendo na aparência da igreja, não a Cristo. Eu estou afirmando e quase que 100% certo nisso, que a glória das paredes da igreja tomou a glória de Deus. Eu estou a afirmar que a aparência da igreja tomou a aparência de Deus nas pessoas. Por que não prestavam atenção em Jesus? Porque era só um homem. E o templo era grandioso. É mais fácil pensar nas coisas grandes. Muito mais fácil contribuir em lugar grande. Muito mais fácil. Então, esse era Cristo, Deus conosco, Emanuel. O tabernáculo de Deus. Aquele templo, logo na sequência, seria derribado. Assim que Jesus morreu, no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 da nossa era, que nós estamos no ano 2030, mas no ano 70, entraram ali em Jerusalém, houve guerra, os palestinos e outras nações, Tito, generais e tudo, derrubaram o templo dos judeus. E sabe o que tem lá no lugar hoje? Sabe o que tem no lugar do templo dos judeus? Uma mesquita dos muçulmanos. A mesquita do muçulmano está no lugar do templo do judeu. E agora
se o judeu vai orar, ou um crente qualquer vai orar, não tem mais tempo para virar para ele e pedir? Qual o tempo que você vira e pede? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo. Eu lamento se você confia nas paredes da sua igreja. Eu lamento. Eu penso que você está a se converter na aparência da igreja. Eu sinto muito isso. Porque Pedro escreveu que o enfeite da igreja não seja o exterior, mas seja um espírito manso, um espírito abatido. O enfeite da mulher, que significa a igreja, seja um espírito manso e quieto, que é agradável a Deus. Essa é a igreja de Deus. Quando Jesus vai chegar à mulher no poço, a mulher também tinha esse tipo de adoração. Os judeus adoravam naquele templo e elas iam no poço de Jacó. Então ali adorava. Jesus diz para ela: nem aqui nem no templo chegará o dia, mulher. E já é agora. Por que já é? Porque ele já estava ali. Ele só não tinha, o Espírito Santo só não havia saído dele ainda para vir em nós. Porque depois, quando o Espírito Santo sai de Jesus para vir em nós, muda novamente. Vamos lá. Aí a mulher diz: vocês dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Jesus disse: mulher, crede-me que a hora vem, e agora é, em que nem nesse monte aqui, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Porque o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Então, preciosos irmãos, a grande construção de Deus, a grande igreja que Cristo tem sido trabalhado durante esses anos todos, a grande igreja que Jesus Cristo construiu tijolo a tijolo, é a igreja espiritual dele, o povo espiritual do Senhor. Hoje ele é um rei que não é visto aos olhos nus, mas é visto com os olhos espirituais. Hoje ele é um rei que alimenta o seu povo, que você não toque a nele com o olho nu, mas você vê ele com os olhos espirituais. Então Jesus diz, a Bíblia diz em Colossenses 2:9, que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus estava em Jesus Cristo, não mais no templo dos judeus. E os judeus recusaram o Senhor Jesus Cristo, e a guerra veio, a morte veio, e os judeus foram dispersos e pagaram um preço muito caro. Mas então, a promessa para nós, pessoas, homens e mulheres, a promessa em São João, no capítulo 14, essa era a minha promessa que eu aceitei. Porque promessa tu tem que aceitar, promessa tu tem que receber. Você tem que ler e aceitar e crer nela. Em São João, no capítulo 14, versículo 15, Jesus assim ensina, quando estava dando instrução aos seus discípulos. E os seus discípulos era a igreja dele. A igreja dele não precisava congregar no templo dos judeus. Você não precisa congregar no templo de ninguém. Você deve congregar em Cristo Jesus. Jesus diz no verso 15, São João 14: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Aleluia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará
outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aleluia! O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Por que o mundo que fala em Deus, as pessoas do mundão, eles gostam de Deus, eles gostam de Deus. Mas existe coisa na vida que não é só gostar. Olha, pessoas, existe Deus que está sobre todos e não cobra nada de ninguém. Existe amar esse Deus que está sobre todos esses. E existe ainda servir esse Deus. Receber bênção desse Deus é uma coisa. Receber bênção é uma coisa, sem compromisso, sem servir a Ele. Mas amar Ele significa compromisso com Ele. Significa servir a Ele. Significa guardar os mandamentos dEle. Mas Ele só não é Deus desses que guardam o mandamento dele. Só não. Ele é Deus daquele que não guarda também o mandamento dele, porque ele abençoa ele também. E não é porque é abençoado que pode se gabar e dizer estou salvo. Não está, porque não aceitou o sacrifício. O sacrifício era Cristo no Calvário. Bênção recebe, cura recebe, mas não tem compromisso com o Senhor. Mas quando Jesus disse à mulher que o Pai procura os tais que assim o fazem, que significa que aqueles que têm compromisso com a verdade dele, adoraria ele em espírito e também em verdade. Vou continuar aqui em São João. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não vê. Sabe por que o mundo não pode receber? Porque não vê. Porque o mundo só recebe o que vê. Só as coisas da aparência que eles recebem. Mas o Espírito da verdade, eles não podem ver, nem o conhecem. Mas vós o conheceis. Oh! Porque habita convosco. Onde habita o Espírito da verdade, habita convosco. Porque está em vós. Olha aí, irmãos. O Espírito Santo habita em você e está em você. Não no templo lá bonito da cidade, não no bonito templo do homem lá de lá, não. Em você. Você é o bonito templo. Você é o belo templo. Você é o belo templo. Você é templo do Espírito Santo. Não é a igreja que é o templo. As paredes vai ruir também. Como aquele templo dos dias de Jesus, ele diz, esse templo será destruído. E aquele templo foi destruído. E todas essas igrejas, catedrais que você ajudou, levou dinheiro, levou de montão, tudo vai ser queimado. Tudo será queimado. Enquanto você deveria estar procurando servir a Deus em espírito e em verdade, e agradar a Ele, adorar a Ele na beleza da santidade, e amar mais, você foi só ajudar o sistema da besta. E a besta vai pela aparência. Mas Jesus, Isaías escreveu quando teve uma visão de Jesus, diz que olhando os homens para ele, nenhuma beleza via, porque ele era sem parecer e sem formosura. Ele era um de que os homens escondiam o rosto, não tinha parecer. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não é a igreja bela que foi ferida pelas suas transgressões. Não é o grande templo que foi ferido pelas suas transgressões.
Ele que foi ferido pelas suas transgressões, Ele foi castigado pelos seus pecados. O castigo que traz a paz para você não estava no templo, estava sobre Ele. E pelas pisaduras dele, você foi sarado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É assim que se serve a Deus. O meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. É com Ele, é Ele que eu sirvo em qualquer lugar. Eu posso entrar hoje em qualquer ajuntamento que está falando do amor do Senhor. Eu vou lá e ofereço o meu culto a Deus, ao Senhor. Eu não ofereço ao ídolo deles, eu ofereço ao Senhor. E o Pai vê e aceita os que assim fazem, que é adorar a Ele em espírito, porque nós fomos edificados casa espiritual, para a morada dele em espírito. Não é lá que Ele mora, é em você que Ele mora. Continua. Esse Espírito da verdade o mundo não conhece, porque não o vê. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Diz mais, Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos. Grande promessa, hein? Ele foi embora, ele morreu, subiu a Galiléia, subiu e disse para ele se encontrar com ele na Galiléia, e uma nuvem o ocultou, e todo mundo ficou aqui. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus, creia nisso. Irmãos, eu estou crendo nisso. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Aleluia! Porque eu vivo. Ele vive. A fé tem que dizer que sim. Você foi salvo pela fé. Você, por meio da fé, isso vem dele. Ele vive, então você tem contato com ele. Então você ceia com ele. Então você tem companheirismo com ele. Você é a igreja dele. Você é o templo dele. Você que é o templo dele. Paulo escreve: vós sois o templo de Deus, quando ele escreve a Coríntios. O templo do Espírito Santo. Ninguém pode destruir esse templo. Se alguém maltratar esse templo, Deus o destruirá. Você é o templo. Vamos continuar. Então o mundo não me verá mais, ainda um pouco. Ele ia só morrer, subir e vir no dia do Pentecoste. Quando ele vem no dia do Pentecoste, ele não vem um outro homem que nasceu agora. Ele vem em espírito. E espírito não se tira foto. Em espírito não se apalpa mais, porque ele é espírito agora. Não é agora a mulher que tocou nele não podia mais tocar, porque só pela fé, ele agora é espírito. Ele voltou no dia do Pentecoste. Por isso ele diz: mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, nesse dia, quando o Espírito Santo viesse, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia! Você está nele, ele está em você. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vens que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama... Judas pergunta assim: da onde é que tu vem que tu vais se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus poderia dizer: eu venho daqui, vou para ali. E ele responde assim. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, ele está querendo dizer que
esses que amam a Ele, guardam a minha palavra, e meu Pai o amará. Então viremos para esse que me ama e que guarda a minha palavra, viremos para Ele e faremos nele morada. Agora ele respondeu a pergunta de Judas: o que me ama, meu Pai o amará. Então viemos para Ele. Aleluia! E faremos em você, não no templo lá, morada. Glória a Jesus! Aleluia! Agora, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, quando ele estava em carne, antes de morrer, antes da morte de cruz. Mas aquele Consolador, aquele que ele prometeu que não deixaria nós órfãos, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Graças a Deus! E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Aleluia! Naquele dia ele veio em Espírito Santo fazer morada. E quando ele veio fazer morada, ele veio selar nós no reino dele. Porque quando o Espírito Santo sela, você está selado até o dia da redenção. E ele sela um dali, um dali, um dali. Esses todo que ele selou é justamente a igreja espiritual invisível dele. É justamente. Aí as pessoas, o bispo na igreja, fica se empenhando nas paredes da igreja, fica se empenhando no tamanho, mas Deus está selando o indivíduo. Deus está colocando na igreja espiritual dele homens e mulheres que nasceram de novo. E a beleza deles é a beleza de Cristo. Não é a beleza do perfume aqui da terra, mas é o perfume do Espírito Santo em você. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse: ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Eu tenho Ele comigo. A partir do momento em que eu recebi esta fé, toda aquela religião morta morreu para mim. Porque o Espírito Santo habita em você e te ensina todas as coisas. Quando eu quero perguntar algo, eu dobro o meu joelho em oração. Leio a Bíblia e espero nele. E se não vem a resposta agora, eu continuo firme nele, sabendo que ele sabe melhor de todas as coisas e tem o melhor para mim. E o melhor dele para mim é melhor do que toda a minha vaidade, é melhor do que tudo que eu almejo, toda a minha ganância. Toda a minha ganância não se compara ao melhor dele para mim e para você. Ainda continua em 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós?
nas igrejas fazem isso. Precisa de carta de recomendação. Vós sois a nossa carta, Paulo escreve. A esse povo de Corinto, ele escreve que aquele povo era a carta dele, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, significa que Deus habitar em mim, significa que eu não tenho nada a esconder, significa que eu sou o que sou pela graça do Senhor, significa que Cristo está em mim, e eu não tenho o que temer, eu não tenho nem que me defender, porque Ele me defende, eu não tenho que fazer nada, Ele fez por mim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Paulo diz, escrita não com tinta, não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Ele escreveu em você, escrita com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia! E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia! Se hoje eu me julgo um homem certo nas minhas coisas, não é eu. Essa capacidade não é minha. Essa capacidade vem de Deus. Se hoje eu me julgo um homem simples, não é eu. Essa capacidade vem de Deus. Significa que eu dependo só dele. Significa que Ele faz em mim o operar e o querer conforme Ele quer. Significa que eu não tenho vontade própria, é a vontade de Deus. Como eu falei agora, o de fora recebe bênção também. Mas eu quero servi-lo. Eu sou casa dele. Ele é a minha casa. É diferente. Ele está para abençoar todo. Rico, pobre, branco, vermelho, crente ou descrente. Ele é Deus sobre todos. Mas Ele está para ser adorado por um povo que foi chamado. E esse chamado é você. Você é chamado. Foste chamado para as boas obras, comprado por bom preço. Não foi só simplesmente convocado. Você foi comprado. Aquele recebe bênção, mas ele continua nas mãos de Satanás. Ele recebe bênção, mas ele continua instrumento de Satanás. E no juízo final, perderá a salvação. Você foi comprado. Ele te tirou das garras de Satanás e colocou você no reino dele. E você serve a ele de coração. Amém. Serve e habita com ele. Continua. O qual, não que nós sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Eu sempre bato nisso. Uma nova aliança, um Novo Testamento, não da letra. O Novo Testamento de Cristo não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Velho Testamento era na letra da lei. O Velho Testamento era na letra da lei. Mas o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo foi a compra pelo sangue dele. E agora, o que leva o povo ao reino dele é esse Espírito Santo.
Esse Espírito Santo que convence, me convenceu, convenceu você, que convence o homem do pecado, convence o mundo do pecado, e ele vem habitar. Não é letra. Não é que você cursou isso, cursou aquilo para adquirir o Espírito Santo. Não! O Espírito Santo te chamou, pela graça sois salvo. Isso não vem de você, isso é dom de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do rosto dele, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Oh, irmãos, o ministério do Espírito é mais poderoso do que o ministério que Deus fez lá com Moisés e escreveu em tábuas os 10 mandamentos. O ministério do Espírito é sobressalente, porque ali Deus escreveu a lei, e a lei não salvou ninguém. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe por quê? Parece que não é, porque os homens não creem, eles continuam pegos nas coisas naturais, eles só pensam nas coisas naturais, só pensam na aparência de uma igreja natural, só pensam na aparência de um povo natural, na quantidade, só isso que eles veem. Continua, porque se o mistério da condenação foi glorioso, porque aquele mistério lá era só da condenação, só condenava, a lei só condenava, e foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Aleluia! E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Porque quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, o povo não podia olhar para ele, ele pôs um véu. Nós não. Para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Irmãos, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, porque eles só pensam em Moisés. Moisés é tudo para eles. Moisés tirou eles do Egito, Moisés levou eles até lá beirando a terra prometida. Moisés, Deus falou cara a cara com Moisés. Cristo era Deus em carne. Cristo leva nós à terra prometida do batismo do Espírito Santo todo dia. Além de nos tirar do Egito, Jesus Cristo, Ele leva nós a Canaã espiritual e faz nós assentar em lugar celestial em Cristo Jesus. Moisés não teve força de entrar na terra prometida. Cristo é a minha terra prometida. O Senhor Jesus Cristo é a sua terra prometida. O batismo do Espírito Santo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é o quê? Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso que eu sou livre. Você é livre. Você não está preso a uma denominação. Você não está preso a um pastor. Você não está preso a um homem. Você é livre. Jesus Cristo te libertou. Jesus Cristo te libertou da servidão. Mas todos nós com cara descoberta, aqui, todo descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Em Colossenses, no capítulo 1, vou encerrar minha última leitura, verso 24 diz, Colossenses capítulo 1, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Qual é o corpo de Cristo? A igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. O mistério que estava oculto lá atrás. Deus sobre todos, que ninguém via. Deus que ninguém... todo mundo longe de Deus. Velho Testamento. Todo mundo longe, precisava comunicar o profeta Isaías, ou o profeta Daniel, ou o profeta que estivesse em evidência, para ver se ele entrava em contato, para ter notícia de Deus para você. Era terrível. Quando Jesus vem, ele está no meio de todo mundo agora. Ele está em carne. Tocavam nele, conversavam com ele, era ele conosco agora. Deus conosco, Emmanuel. Quando ele vem em Espírito Santo, agora ele vem em Espírito Santo, ele já não está mais só num homem. Não é mais. Porque da primeira vez que a Bíblia relata que houve um batismo do Espírito Santo, foram 120, uma levada só. Depois houve mais. Depois na casa de Cornélio. E por aí vai. O Espírito Santo caindo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Esse era o mistério que estava oculto. Como pode o Deus Jeová, que se tocasse no monte, uma vaca tocar no monte e a vaca morria? Como pode o Deus Jeová ser Emmanuel? Como pode? Que grande mistério! Como pode agora esse Deus Jeová sair daquele corpo e dizer: eu vou, mas eu volto para vós. Não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar. E quando ele vem em Espírito Santo sobre cada um. Ô irmãos, onde estamos nós? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Cristo em você, Cristo em mim, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo.
Você é perfeito em Jesus Cristo. A igreja do Senhor é perfeita nele. Eu sou perfeito em Jesus Cristo. Ele tomou esse homem falho e me libertou e colocou a graça dele. A graça dele é a bondade dele que foi derramada sobre mim. E aí quando a graça dele veio, mudou minha vida. Aí junto veio o batismo do Espírito Santo. E quando o batismo do Espírito Santo vem, ele me ensina todas as coisas. Ele me ensina a tratar as pessoas. O Espírito Santo me ensina a conversar. Ele me ensina a ser um homem valoroso para o reino de Deus, amável para o reino de Deus, para louvor do nome do Senhor. Que Deus abençoe. Então eu quis dizer e falei até onde o Senhor me permitiu. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Vê que a construção dela primeiro passou em Jesus. De Jesus, quando ele morre, ele compra todos. Ele compra, o material é nós somos o material. E depois ele pega e nos limpa e põe o Espírito dele em nós. Oh, irmãos, nós vamos começando a ter qualidade. E quando ele põe o Espírito dele em nós, ele fabrica em nós uma igreja poderosa. Não a igreja parede, não a igreja templo, mas o homem, templo santo do Senhor, para a boa obra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer o Pai. Muito obrigado, meu Senhor, por este domingo de muita chuva. Obrigado pela chuva, por nos refrescar. Obrigado por nos alimentar, Senhor. Continuem junto conosco, Senhor, nos guardando, nos livrando do mal, Senhor. Abençoe ainda, Senhor, todos nós. Nos dê paz no coração, nos dê sabedoria no Espírito. Abençoe ainda, meu Deus, aonde chegar esta pregação, possa o Espírito Santo ir na frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras, ó meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe o nosso trabalho durante a semana, Senhor, suprindo as nossas necessidades. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.